Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Renovação. Meu nome é Amauri e hoje vou dirigir a presente reunião. Solicitamos ao companheiro Luiz Carlos que se achegue aqui ao púlpito para fazer a leitura da mensagem. Por favor. Boa noite. Medita e ouve. Nas horas de alegria, quando nobres aspirações atingidas te ampliem os ideais, medita na divina providência que te ilumina a alma e deixa que a inspiração da espiritualidade te auxilie a dividir a própria felicidade com aqueles que te rodeiam. Nos dias de aflição, quando problemas e provas te esfogueiam o espírito, medita na bondade ilimitada do Criador e espera com paciência as soluções desejadas, trabalhando e servindo para que se faça o melhor. Nos momentos de tentação, quando a sombra te envolva as construções espirituais, medita no amparo do Senhor e acende a luz da resistência nos recessos do próprio ser, para que te recoloques no rumo da vitória sobre ti mesmo. Nos instantes de tristeza, quando dificuldades do sentimento te marquem a estrada, anunciando-te amargura e desilusão, medita no socorro celestial e reconstituirás as próprias energias para que a fé te reajuste à serenidade. Nas ocasiões de crises e lágrimas com que a sabedoria da vida te examina a segurança, medita no apelo de Deus e criarás nova força para vencer os obstáculos do caminho em que segues, buscando a realização dos sonhos mais íntimos. Quando possível, de permeio com o trabalho a que a existência te induz em teu próprio auxílio, com base na prece, medita e ouve a música que nasce nas fontes do eterno bem. Ouçamos as melodias da paz e do amor que nos lembrem a harmonia do universo e qualquer tempo, nos campos da alma, se nos transformará no calor da compreensão e na alegria da bênção. Mei Mei. Muito obrigado. Convidamos todos à prece. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso amigo de todas as horas, nosso mestre, agradecemos a possibilidade de todos estarmos aqui, encarnados e desencarnados, para o aprendizado necessário. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos e que os amigos espirituais estejam conosco, nos oferecendo as possibilidades de reflexão e que o nosso palestrante tenha as palavras necessárias para cada coração que aqui se apresenta. Te pedimos as bênçãos de amor e que permitas o início da atividade da noite. Que assim seja. Muito bem, algumas informações que julgamos importantes. A todos aqueles que tenham interesse em estudar na casa, na terça, quarta e sábado, temos reuniões de estudo a partir das 19h45 às 21h15, na terça e na quarta. 19h30 às 16 horas no sábado. No próprio sábado,
o plantão de passe das 17h30 às 18h30. Serão todos muito bem-vindos. Na terça-feira temos atividade de costura, a partir das 14 horas, e logo em seguida, tipo 16 horas, temos o Evangelho no Lar. Todos estão convidados. Muito bem, então vamos apresentar o nosso companheiro, nosso amigo Armando, que gentilmente elaborou uma palestra para nós com o título Nossa Identidade. Armando é companheiro da casa, trabalhador da casa e sempre empenhado em desenvolver suas atividades conosco. Agradecemos profundamente o trabalho e o empenho de Armando e o convidamos para se achegar ao nosso público. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Tá saindo aí som, né? É uma alegria estarmos juntos novamente nesse feriadão tão bonito, né? Temos aí a nossa cor linda, mas nós estamos aqui reunidos para buscar um pouquinho mais do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, conversando, como nos disse o Amauri hoje, sobre nossa identidade e da importância de nós conhecermos-nos melhor, de conhecermos a nossa identidade. Porque, lembrando, foi o próprio Cristo, foi Jesus que nos convidou a conhecê-lo. Foi Jesus que nos chamou a reconhecê-lo. Quem é Jesus? Reunido com os apóstolos às proximidades de Cesareia, Jesus pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E os apóstolos lhe responderam: uns dizem que é João, o Batista. Outros dizem que és Elias. Outros ainda, Jeremias. Ou outro profeta que voltou. E Jesus pergunta então aos apóstolos: mas vós, que dizeis que sou eu? E então Simão Pedro, sem nenhuma demora, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então olha nos olhos de Simão Pedro, como que a ver toda aquela luz que refletia de Simão diante daquelas palavras pronunciadas por Simão Pedro, e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o corpo que isso te revelaram, mas o meu Pai que está no céu, que está nos céus. Pois eu também te digo, és Pedro, que significa pedra. E sobre essa pedra eu erguerei a minha igreja. E as portas do inferno não vencerão contra a minha igreja. E eu te daria as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares aqui na terra, Simão, Pedro, também será ligado no céu. E tudo que desligares aqui na terra, também será desligado no céu. Era Jesus pedindo-nos, não apenas aos apóstolos, porque sabia o Mestre que aquelas palavras seriam eternizadas pelo seu evangelho, especialmente pelos 4 evangelistas, que nos trazem as Escrituras Sagradas,
Era Jesus nos convidando a reconhecer a identidade dele, Jesus, como o Cristo, o ungido, o Messias, o Cristo em grego, ou Messias em hebraico, o ungido, que significa ungido, aquele escolhido por Deus para uma nobre missão, que é nos governar. É Jesus nos pedindo para reconhecer a Ele como o enviado de Deus. E diante de Simão Pedro, que o reconhecia iluminado, Jesus disse a ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas. E ao mesmo tempo mostra a Simão Pedro a identidade dele mesmo. Simão Barjonas, és bem-aventurado, e eu te entregarei as chaves do reino dos céus. Entregando a Simão Pedro a responsabilidade pelo início, pela criação, a pedra angular da igreja cristã no planeta Terra. Após a partida de Jesus, Simão Pedro se torna essa pedra, essa base, o começo do cristianismo no nosso planeta. Então, em nos pedindo para que o reconhecêssemos como Cristo, e em identificando Simão Pedro, o elegendo como aquela pedra angular, ele não conferia a Simão Pedro qualquer tipo de privilégio, mas uma responsabilidade inimaginável, imensurável, a de ser essa pedra angular, a ser o início do cristianismo no nosso planeta. E nós? E nossa identidade? Quem somos nós? Como nos definimos? Porque em sabendo quem somos nós, em nos definindo de forma clara, talvez nós possamos identificar quais são as nossas responsabilidades que precisamos assumir perante Deus, ao próximo e perante nós mesmos. Quem somos nós? Quando conversamos conosco mesmo e nos perguntamos: quem sou eu? Na nossa vida de relação na sociedade, nós somos claramente influenciados, muitas vezes, pela atitude dos outros, pelos comportamentos da sociedade. Mas não seremos nós apenas o resultado do comportamento dos outros, um espelho da sociedade apenas, ou não teríamos qualquer responsabilidade sobre os nossos atos. Essa teoria da filosofia determinista, que diz que somos incapazes de agir por conta própria, pois seríamos tão somente um reflexo da sociedade, nos tira o que nós temos de mais importante, de mais sagrados na nossa jornada evolutiva, o nosso livre-arbítrio. Ainda que possamos interagir com a sociedade, e o fazemos, nós temos o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha e, portanto, a responsabilidade por nossas escolhas. Cada uma delas. Quem somos nós? Essa é a pergunta. A Mauri, quando começou, disse: eu sou a Mauri. Se apresentou. E vocês quem são? Eu sou o Armando. Filho do Armando e da Maria. 4 irmãos, esposa, os filhos, os netos.
pilotando navios lá pelo Rio da Amazônia há 40 anos. Esse sou eu, marido da Cidinha, que tantos conhecem. Irmão da Mônica, que está aqui presente, minha irmãzinha caçula. O que somos nós além disso? O que poderíamos dizer que somos nós além disso? Além das nossas funções na sociedade, sejam profissionais, sociais, dentro da família, o que somos nós para além daquela carteirinha de identidade, que já nem é mais física, né? Está tudo aqui no celular, né? Quando vamos nos identificar para a entrada em um recinto, por favor, a sua identidade. É aquela que vai descrever quem é você. Qual é o seu número perante o Estado? Qual o seu nome, filiação? Que vai estar relacionado a uma imagem física de nós. Imagem física. Mas uma identidade, seja ela física ou virtual, pelos meios eletrônicos, ela diz quem somos nós? Verdadeiramente quem somos nós? O convite de Sócrates, lido no Templo de Delfos, na Grécia, reverberado por Santo Agostinho em nosso Evangelho, em nosso Livro dos Espíritos, o convite para nos conhecermos melhor é fundamental nas nossas vidas. É, na verdade, o início dessa consciência que nós precisamos ter na nossa jornada evolutiva. O convite aprendido por Sócrates no Templo de Delfos e reverberado por Santo Agostinho é, na verdade, uma obrigação na nossa jornada evolutiva, para que nós não nos percamos de nós mesmos, para que nós não nos percamos do caminho que precisamos seguir, para que nós não percamos o sentido da vida na Terra. Quem somos nós, estudado de forma mais pormenorizada, mais profunda, buscando lá no âmago do nosso ser, nas profundidades da nossa alma, a nossa identidade, nós nos situaremos melhor. Onde estamos em nossa jornada do primitivismo para a angelitude. Primitivismo de quando fomos criados como espíritos, saídos das mãos, por assim dizer, do Criador. Até a nossa destinação final, como nos assevera o nosso Livro dos Espíritos em sua questão 170. Após a nossa última encarnação, nós seremos espíritos puros. Estamos, portanto, nós encarnados. E a grande maioria dos nossos irmãos aqui presentes, desencarnados, ainda pertencentes ao grupo daqueles que necessitam da encarnação. Sejam em corpos densos, como esses nossos, sejam em corpos mais sutis, nas outras moradas que Jesus nos fala pelo evangelista João, espalhadas pelo infinito do universo, que abrigam seres, irmãos nossos, já mais adiantados do que nós. Nós ainda estamos dentre aqueles que precisamos encarnar. E ainda, não estando na condição de espíritos puros, é essencial que nós saibamos onde nós estamos nessa jornada. E para que nós consigamos nos situar, nós precisamos saber quem somos nós. No que eu penso, quais são os meus atos, as minhas atitudes e, especialmente, qual é a minha digital como espírito. Mesmo nós, almas, espíritos encarnados, didaticamente, Kardec nos ensina apenas para separar nós encarnados
dos nossos irmãos desencarnados. Nós amanhã, ou alguns anos atrás. A nossa identidade, a nossa digital, aquela que vai lá, ou ia, né? Nas identidades, acho que nem tem mais digital, né? Não precisamos mais colocar digital, né? Qual é a nossa digital espiritual, que vai nos dizer quem somos nós? É o que nós sentimos. É isso que define a nossa identidade. E essa identidade vai ser a responsável pelo que nós pensamos, pelo que nós fazemos, pela forma com que agimos, por tudo que nós falamos, por todas as nossas respostas emocionais, pela nossa maturidade ou imaturidade emocional, psicológica, pela forma com que nós recebemos as aflições e as dificuldades da vida. É essa digital, que são os nossos sentimentos, é que vai falar para nós em que estágio nós estamos dessa jornada do primitivismo à angelitude. Portanto, o convite de Santo Agostinho, feito na questão 919 do nosso Livro dos Espíritos, ele é fundamental para as nossas vidas. Mas vai para muito além do que nós tenhamos inicialmente em mente, de nos olharmos no espelho e fazer aquela conversa superficial de quem seremos nós. E em atingindo esse nível de consciência que a doutrina espírita nos oferece, que é conversarmos com nós mesmos e nos identificarmos, traçarmos esse perfil, descobrirmos a nossa identidade, é quando nós atingimos esse estágio de consciência que nós começamos a nos conhecer melhor. E nesse caminho de autoconhecimento que nos propõe Santo Agostinho, tantas vezes nós como que erramos na hora de nos desenhar tal qual nós somos. Nós nos iludimos, nos enganamos, não para o bem, muitas vezes para o mal, em nos descrever quem somos nós. Porque quanto mais estudamos, quanto mais atingimos esse nível de consciência dessa necessidade de saber quem somos nós, à luz do Evangelho de Jesus, nós identificamos os nossos erros, as nossas faltas, os nossos pecados. Porque a doutrina espírita, tão jovem em relação à humanidade terrestre, como religião, nós ouvimos tantas vezes em encarnações pretéritas, cometemos um pecado. Ainda que nessa encarnação tenhamos nascido em berço espírita, ainda assim, lembramos daquela palavrinha pecado. Meu Deus, quanto pecado eu tenho! E quanto mais estudamos Jesus, quanto mais olhamos para Mateus, Marcos, Lucas, João, mais descobrimos quantos débitos nós temos. Quantos débitos nós contraímos na vida cotidiana, ainda hoje. E aí, nesse desenho que nós precisamos fazer de nós mesmos, nós acabamos como que por desanimar. Meu Deus, mas eu ainda sou desse jeito. Esse sou eu. E desanimamos. Desanimamos porque, de posse dessa consciência da necessidade de nos conhecermos melhor, nós vamos identificando diariamente os nossos pecados.
Aliás, o que seriam pecados mesmo? Palavra do nosso português, mas que em hebraico é algo como: eu errei, eu me enganei, eu não segui o caminho que eu deveria ter seguido. A meta que eu deveria alcançar não foi alcançada. Ou do grego também, o significado: errei o caminho. E nós erramos numa simples reação para alguém que nos tenha dado um olhar menos feliz em um momento de perturbação, ou uma palavra mais áspera. Nós erramos o caminho, porque as nossas reações emocionais, essa reação mais superficial do nosso ser, que responde aos estímulos externos, ela nem sempre é cristã. Vem a raiva, vem a mágoa, e nós dizemos: mas Jesus na cruz, diante dos algozes, foi capaz de dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós, por um simples olhar menos feliz de alguém para nós, ou palavras mais ásperas, ou uma atitude infeliz qualquer, nós reagimos com tanta falta de caridade. Nos magoamos, nos entristecemos por ora, por outras enraivecemos. E nós reconhecemos, logo em seguida: errei o caminho. Não atingi a meta da caridade. Porque fora dela não há salvação. E então nós vamos traçando como que essa nossa identidade. Eu ainda não sou caridoso. Eu ainda não sei perdoar. Eu ainda tenho maus pensamentos. Eu ainda pronuncio palavras ásperas. Eu ainda revido. Quanta compaixão ainda me falta. Quanto amor eu ainda preciso desenvolver no meu coração. Pobre de mim. Eu sou tão pequeno. Eu tenho tantas dívidas. Vou me desenhar a minha identidade. Vou desenhar a minha identidade e vou me utilizar da humildade, reconhecendo todas essas minhas faltas. E nós nos descrevemos, criamos como que a nossa identidade, baseada nos nossos erros, nas nossas faltas, nos nossos pecados, no erro do caminho, no grego, ou no não atingimento das metas, como no hebraico. Seríamos nós, a nossa identidade, os nossos erros? Nós poderíamos nos descrever, traçar uma identidade de nós mesmos, pelos nossos erros? Nós somos os erros? Hoje? E como dissemos há pouco, nos iludindo, não para o bem, nós criamos essa identidade de nós mesmos baseada nos nossos erros. Eu ainda sou isso. Pobre de mim. Eu tenho muitos débitos. Ou como disse um presidente de uma casa espírita, que nós fizemos palestra alguns anos atrás, mas foi algo inesquecível. Eles nos mostravam o trabalho da casa espírita, belíssimo, atendendo a dezenas e dezenas de crianças carentes e também as suas famílias, atendendo não apenas com o pão do corpo, mas com o pão do espírito, porque semanalmente, e o fazem até hoje, tantos anos se passaram, eles levavam o pão do corpo e o pão do espírito, porque evangelizam as crianças até hoje. Porque levam o evangelho de Jesus na forma de conversas, de músicas. E no final de nos mostrar todo esse belíssimo trabalho, ele disse: eu espero muito, como sempre digo para todos,
como sempre digo para todos, eu espero muito que a minha estadia no umbral seja um pouco menor. Quem sabe? Aí eu olhei para ele e disse, umbral? E ele disse, sim, claro, todos nós iremos para o umbral. É esse lugar que nós espíritas chamamos de umbral, que em outras doutrinas cristãs se chama de purgatório. Eu espero que talvez esse trabalho não me deixe por tantas décadas no umbral. Eu sempre digo isso. Eu disse a ele, mas se fazendo tudo isso, se atendendo tantas crianças, tantas famílias com tanto amor, você acredita que vai para o umbral? E as pessoas que ouvem você dizer isso, que não fazem 1/10 do que você faz. Você as está inspirando, você está dizendo a elas que elas vão para onde? E ele silenciou, pensou por alguns minutos e disse, mas eu sei que vou para o umbral. Porque ele tinha aquilo tão forte no coração dele. Ele aprendera que ser humilde é nos reconhecer como fracassados. Porque alguém que recebe a primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, Moisés, lei de justiça, lei do amor, Jesus, a terceira revelação, a lei de caridade, pelo Consolador que nos prometeu Jesus, que é a nossa doutrina espírita. Se ele exercita esse amor diariamente, semanalmente, e ainda assim diz que a identidade dele é passaporte para umbral, onde estaria as verdades nas promessas que Jesus nos fez? Como poderia eu vivenciar o Cristo na minha vida e traçar uma identidade de alguém falido? Esses seremos nós. Quantas pessoas, em mal compreendendo a doutrina espírita, dizem, eu não piorando já está bom. Eu sei que eu tenho muitos débitos e tudo que eu faço pelos meus irmãos e pela doutrina espírita, ou na doutrina espírita, na casa espírita, serve apenas para que eu não piore. Se eu contrair menos débitos, já está bom. Porque tudo que eu faço é para quitar os meus débitos. Mas a doutrina espírita é tão recente, mas tão libertadora. Está no Antigo Testamento, em Gênesis 19. A história de Ló. Quando foi convidado pelos anjos a subir a montanha, porque Sodoma e Gomorra seriam incendiadas. Ele deveria pegar da esposa e das 2 filhas e subir a montanha, sem olhar para trás. Numa metáfora que significa exatamente o oposto desse pensamento nosso, de que podemos nos identificar pelos nossos erros. Numa metáfora, na Gênese, que nos mostra que precisamos olhar para cima, para o monte, e que não devemos nos voltar e olhar para baixo, como fez a mulher de Ló, que se transformou em uma, quem lembra? Estátua de sal. Para nos falar
metaforicamente, da culpa, que serve como um despertador. Errei. E todas as vezes que eu erro o caminho, na versão grega, ou não atinjo a meta, na versão hebraica, para o pecado, eu sou alertado pela minha consciência, onde está escrita a lei de Deus. Na consciência de todos nós. E todas as vezes que nós erramos, o despertador toca. Porque ainda que tenhamos sido criados simples e ignorantes, recém-saídos das mãos do Criador, Ele nos colocou todas as suas leis no imo das nossas consciências. Por isso, é um engano nosso dizer, essa ou aquela pessoa erra tanto, comete tantos pecados e tantos erros, está aí, rindo para as paredes. Apenas nos lábios. Ninguém ri dos próprios erros. É a consciência, onde está escritas as leis de Deus, que nos alerta quando erramos. Mas se permanecermos com essa sirene, com esse despertador ligado por muito tempo, que é a culpa, sem que sigamos a orientação de João, o Batista, e nos arrependamos, nós paralisaremos, assim como a mulher de Ló. Nós permaneceremos paralisados na culpa. Portanto, irmãos, definitivamente, em traçando essa identidade de nós mesmos, em reconhecendo todos os nossos erros e pecados, as nossas imperfeições são as responsáveis pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Nós não podemos confundir nós mesmos. Nós não podemos confundir a nossa essência como espíritos, com os nossos erros. Os nossos erros, os nossos desvios, o não atingimento das nossas metas são resultado das nossas imperfeições. Nós não podemos nos confundir, nos identificar e nos confundir com os nossos próprios erros. Nós não somos os nossos erros. Eles são o resultado das nossas imperfeições. E é para essas imperfeições que nós devemos dirigir todas as nossas forças, todas as nossas armas e toda a nossa coragem, como nos convida o Espírito Emmanuel no capítulo 11 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a ti mesmo. É o convite de Jesus para que nos amemos. Amai ao próximo como a ti mesmo. E nós, tentando amar ao próximo e não conseguindo, vamos encontrar que a falta desse amor ao próximo é a falta do amor a nós mesmos. A começar por nos identificarmos a nossa identidade, a começar por aceitarmos o convite de Santo Agostinho em nos descrevendo como os nossos erros, em nos fundindo com eles e nos confundindo com eles. Pecados são resultado das nossas imperfeições. Por isso, Emmanuel nos convida, nesse capítulo 11 de nosso Evangelho, que nós foquemos todas as nossas armas, as nossas forças, a nossa coragem no combate aos erros, e especificamente nesse item que é o 10º, ele nos fala do egoísmo.
essa chaga da humanidade, e como diz ele, consumidora de todas as maiores inteligências. Porque por mais desenvolvimento cognitivo que eu possa ter, por mais inteligência que eu possa ter, quando eu permito que o egoísmo que eu sinto, que essa identidade egoísta domine o meu cognitivo, ele se perde, porque eu me perco. De que serve uma mente iluminada e um coração obscurecido pelas sombras do egoísmo? Eu me perderei de mim mesmo. Eu me perderei do caminho que me conduz ao Pai. Eu me perderei da minha própria redenção. Nós, definitivamente, não somos o que erramos. Nós, definitivamente, também não somos as nossas imperfeições. Nós somos viajores. Viajores do primitivismo rumo à angelitude. Unindo as duas asas, que, como nos diz Emmanuel, no próprio Espírito Emmanuel, em sua obra Pensamento e Vida, juntando, unindo as asas do conhecimento e do amor, nós não mais pecaremos. Porque não deixaremos de cumprir as nossas metas. Não erraremos mais o caminho. Porque a inteligência e o amor são as duas asas que conduzem os anjos à presença de Deus. É o que nos diz Emmanuel. Então, esse convite que Santo Agostinho faz, a que nós nos conheçamos melhor, não é para que nós tracemos uma identidade falsa, nos identificando como pecadores, como pecado. Nós não somos, a nossa essência não é essa. Eu vim aqui para não errar mais. Tudo o que eu faço é para não piorar a minha situação. Nós só somos isso. E o que dizemos da própria fala do Cristo? Vós sois deuses. Vós sois deuses. Brilhe a vossa luz. Mas que luz? Não, eu sou apenas um pecador, humilde, eu não tenho luz nenhuma. Eu vou para o umbral, para as trevas. Brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Vós, nós somos o sal da terra. À luz do Evangelho de Jesus, todos nós podemos refletir a luz de Deus. E quanto mais amarmos Jesus, quanto mais guardarmos os seus ensinamentos, quanto mais vivenciarmos Jesus de forma mais nítida, mais forte e mais brilhante, nós conseguiremos refletir a luz de Deus, iluminando os caminhos onde quer que Deus nos coloque, assumindo nós todos a responsabilidade que assumiu Simão Pedro quando aceitou a tarefa de tornar-se a pedra angular que daria início à igreja do cristianismo na terra. Em nos reconhecendo como viajores da eternidade, em traçando essa identidade, reconhecendo os nossos pecados, mas reconhecendo que somos perfectíveis, em aceitando a tarefa de sermos não apenas discípulos, aquele que segue e aprende Jesus, mas apóstolos,
aqueles que representam Cristo, nós poderemos refletir a luz de Deus. E nós, então, poderemos traçar uma identidade mais justa, mais verdadeira de nós mesmos, mais confiante nas promessas do Cristo, que nos revelou que somos o sal da terra, a luz do mundo, que seríamos deuses, não com letra maiúscula, mas com minúscula, podendo operar em nome do Pai. Quando nos traçamos a identidade, reconhecendo que o convite de Santo Agostinho não era para que nós apenas reconhecêssemos as nossas imperfeições, mas em lembrando que o convite de Santo Agostinho é para que nós nos conhecêssemos, não apenas as imperfeições, nós vamos reconhecer os nossos acertos, as nossas conquistas, as nossas vitórias, não sobre os irmãos, sobre nós mesmos. E traçaremos então uma identidade de nós mesmos, perfectíveis. E essa identidade não será mais apresentada com a vergonha de um pecador inveterado, proposital, mas com a humildade de reconhecermos, sim, os nossos pecados, os nossos erros, quando tomamos o caminho errado, quando não atingimos a meta, nós apresentaremos a identidade de nós mesmos, formulada por nós, segundo o convite de Jesus, segundo o convite da doutrina espírita. Essa identidade será muito, muito mais segura, verdadeira, e nos trará muito mais alegria e confiança. Porque em nos reconhecendo perfectíveis, em buscando vivenciar o Cristo todos os dias, nós encontraremos uma alegria e uma confiança que nós sequer imaginávamos quando nos fundíamos e nos confundíamos, traçando essa identidade, nos reconhecendo apenas como pecadores. Pecadores? Sim, o somos. Mas perfectíveis. Plenamente perfectíveis. E esse é o convite de Jesus. Esse é o convite da doutrina espírita. Quantas vezes ouvimos pessoas aqui dizer: sabemos até o que fazer, mas na hora H não fazemos. Que convite é esse? Como na hora H não fazemos? Pode ser que às vezes nós não consigamos, mas imediatamente o despertador toca, a culpa nos assalta o coração. Lembramos de João Batista. Caminhamos pelo arrependimento de termos agido ou reagido de forma contrária aos ensinamentos de Jesus, ao Evangelho do Cristo, e pedimos a Deus por uma nova oportunidade, quem sabe naquele mesmo dia, de encontrar uma situação semelhante, para que nós possamos agir de conformidade com os ensinamentos do Cristo. E quando agimos, a alegria que brota nos nossos corações é contagiante. Contagia cada célula do nosso ser. Contagia todos que estão em volta. E é quando então nós sentimos brilhar a luz de Deus através de nós. A mensagem da doutrina espírita não é de vitimismo, de conformismo com o nosso alto estágio evolutivo. Não estamos aqui apenas para não piorarmos a nossa situação. Não fazemos o bem, seja de que forma for, entregando um alimento, pão de cada dia para o irmão que necessite, ou pão do Espírito aos nossos irmãos que necessitem, mesmo ricos da matéria, muitas vezes, mas necessitados da compaixão, da indulgência, do perdão. A cada ato nosso que corresponda aos ensinamentos de Jesus, nós sentimos mais no fundo dos nossos corações a alegria de servir,
a Jesus, a alegria de servir aos irmãos e nos sentimos cada vez mais fortes, porque em sentindo essa alegria, nós aprendemos a fazer como Ló e as duas filhas, e olhamos para o alto da montanha, não como a esposa que olhou para baixo, para Sodoma e Gomorra incendiando pelos próprios pecados. E abandonaremos a ideia, a estagnação da estátua de sal, e então brilhará a luz de Deus através de nós. É esse o verdadeiro convite da doutrina espírita. Nunca foi de que nós evoluímos pouco a pouco. Como encontramos dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, não da doutrina. Pessoas que marcam pouco a pouco, pouco a pouco. Está vindo como é pouco a pouco? Cada encarnação eu vou evoluir só um pouquinho. Mesmo que eu vivencie Jesus, mesmo que eu me dê o direito de experimentar, vivenciar Jesus, em cada segundo da minha vida, em cada momento da minha vida, mesmo que eu sinta essa confiança de que eu posso muito mais do que os outros me dizem que eu posso, mesmo que eu acredite que eu possa, sim, refletir a luz de Deus, como Jesus me prometeu, eu então irei para o inferno, as trevas, o umbral? Não. Isso, definitivamente, não são as promessas do Cristo. Isso definitivamente não é o convite da doutrina espírita. Então, queridos irmãos, o convite da doutrina espírita assemelha-se tanto às palavras de Emmanuel no capítulo 11 de nosso Evangelho. Enveredemos todas as nossas forças, todas as nossas armas, que são as nossas conquistas, e toda a nossa vontade para vencer o egoísmo e o orgulho, para vencer os filhos, as raízes que se ramificam desses dois grandes males da humanidade. Mas sem olhar para eles. Eu jamais conseguirei vencer o orgulho apenas reconhecendo os momentos em que eu manifeste esse orgulho. E todos nós ainda o temos, especialmente nós aqui na Terra. Eu não vencerei o egoísmo se eu apenas focar as minhas energias, a minha atenção, as minhas palavras no reconhecimento do quão eu ainda sou egoísta. Eu preciso olhar para cima e buscar um antídoto a esses males. Eu preciso praticar a caridade como antídoto e a humildade como antídoto. Eu preciso exercitá-los, olhando para eles, me concentrando na caridade, me concentrando na humildade. E não no orgulho e no egoísmo. Olhando para cima, nós aprenderemos e reconheceremos que o convite de Jesus é verdadeiro. Que ele, não por acaso, se identificou para nós como nosso Salvador, como o médico das nossas almas. Ele veio para nos libertar de nós mesmos. Não apenas para nos libertar dos nossos erros, não apenas para nos mostrar e nos libertar das nossas imperfeições, mas Jesus veio para nos encorajar, para nos libertar dessa ideia de que nós só somos pequenos pecadores. Porque foi ele que disse que nossa luz poderia brilhar, ou melhor, se o quisermos, que nós poderemos refletir a luz de Deus, se assim o quisermos. Coragem, força e vontade para vencermos a nós mesmos, para trabalharmos cada uma das imperfeições que ainda possuímos,
responsáveis pelos nossos pecados, erros e desvios. Mas, acima de tudo, que olhemos para que as vençamos a essas imperfeições, para que olhemos, pensemos, falemos nas virtudes contrárias a elas. Que Jesus abençoe os nossos propósitos de segui-lo, de pensar como ele, ou melhor, de pensar nele e como ele, em todos os instantes da nossa vida, das nossas vidas, especialmente que ele abençoe os nossos propósitos, de aqui a essa casa abençoada, esse verdadeiro farol que é a Sociedade Espírita Renovação, que ilumina a toda a nossa cidade, se conectando aos outros faróis, às outras igrejas de Jesus, espalhada pela nossa belíssima Curilinda. Que Jesus abençoe os nossos retornos aos nossos lares, que possamos nos ver todas as semanas aqui na Sociedade Espírita Renovação. Obrigado.